todos. Então é com muita alegria que nós estamos retomando os trabalhos aqui na nossa casa, tá? Sabendo que a espiritualidade ela não para de trabalhar, ela é 24 horas por dia, via satélite, ao vivo, a cores, e nem sempre é de graça, tá? Nós estamos aí agradecidos, felizes, após a passagem de fim de ano, lembrando a todos, né, que o trabalho voltou com força total. Amanhã temos os estudos dos grupos de estudo, né, o livro dos espíritos, o estudo dos trabalhadores mediúnicos da mesa, aqueles também que estão para conhecer a casa, querendo conhecer um pouco sobre o trabalho também, são bem-vindos, tá, em todos os dias. Na quarta-feira a sessão de desobsessão, né, e também na quinta-feira o grupo de estudo da quinta-feira. Então a casa está voltando no pique total, né, sabendo que a gente também está vivendo um período preocupante de chuvas, né, e claro que todos nós estamos atentos e claro que mentalizando e também se cuidando para que nada possa acontecer semelhante ao que aconteceu há um tempo atrás. Então a gente também está em estado de atenção, mas o trabalho continua, tá bom? Então a gente vai firme e esse ano é um ano de muita luta, tá? Um ano que a nossa ancestralidade, a espiritualidade superior, né, estão agindo, estão trabalhando, mas também com a nossa participação, com o nosso trabalho diário. Então é um trabalho, né, aqui de baixo, lá de cima, no astral superior, que a gente possa seguir junto, para cada vez mais nos melhorarmos como pessoas, como espíritos, como seres humanos, hoje e sempre, tá? Pedindo, como de praxe, né, para que a gente desligue os celulares, tá? Desligar os celulares, porque há uma interferência sim, tá? Não é capricho, não é nada disso, mas há uma interferência que não fica legal. A gente já está aqui, então vamos nos entrar em sintonia com o trabalho, com toda a egrégora de espiritualidade que se faz aqui presente, tá? Com todos nós, com todos vocês, com os companheiros desencarnados que também estão aqui presentes, e são muitos, tá? Então a gente, agora nesse momento, fixe no trabalho a ser ministrado, que a gente abra o nosso coração, abra a nossa mente para esse início de ano que há de ser maravilhoso para todos nós. Bom, então a gente começa nesse momento agora. Sônia vai fazer aquele preparo de ambiente, tá? Ministrando aquela meditação, né? Tranquila, maravilhosa, relaxante. Então que a gente possa nesse momento descruzar os braços, descruzar as pernas, procurar sentar-se confortavelmente, tá? E entrar em sintonia com a meditação, com a presença dos nossos irmãos de luz nesse momento, tá? Então a gente pede mais uma vez para que desliguemos os celulares e entremos em sintonia com o trabalho da noite de hoje, tá? Que a gente possa apagar as luzes. Soninha. Boa noite a todos. É com muita alegria que eu retorno aqui nessa casa. E como há uns 3 anos atrás, eu recebi uma mensagem muito linda do Gilson, e o ano passado eu li e gostaria de ler novamente, que além de ser uma mensagem tão linda, é a maneira que eu tenho de agradecer a essa casa por tanto carinho, por tanto amor que me é dado, por tantas pessoas que eu encontro e que se tornaram tão meus amigos, tá bom? Então, a mensagem é ser feliz. Ser feliz não é ter o céu sem tempestade, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato.
Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito de sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo, é ter coragem para ouvir um não, é ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, curtir os pais e ter momentos poéticos com os amigos, mesmo que eles nos magoem. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar eu errei. É ter ousadia para dizer me perdoe. É ter sensibilidade para expressar eu preciso de você. É ter capacidade de dizer eu te amo. Desejo que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. Que nas suas primaveras você seja amante da alegria. Que nos invernos você seja amigo da sabedoria. E quando errar o caminho, recomece tudo de novo, pois assim você será cada vez mais apaixonado pela vida e descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível. Você é um ser humano especial. Obrigada, Sônia. Só eu sei o quanto Gilson, que é o meu companheiro durante 50 anos, pensou essa casa. Pensou com tanto carinho, com tanto amor, porque ele queria um espaço onde as pessoas se amassem, se respeitassem, se tratassem com respeito, onde as pessoas pudessem ser felizes. Eu sei que ele se foi, está em outra dimensão. Eu aprendi muito com ele, tudo que eu aprendi sobre a vida, sobre o espiritismo, sobre paz, amor, luta, esperança, eu aprendi com ele. Não sei nem se está ligado isso aqui, mas vai lá, gente, sim, se ligar. Eu aprendi muito com ele e eu sei que mesmo do outro lado, na espiritualidade, ele está sempre presente aqui nessa casa. Eu sinto em todas as decisões que a gente tem que tomar, em todos os momentos difíceis que a gente tem que enfrentar, que ele norteia o caminho nosso. Foi muito difícil construir essa casa. Eu fui parte disso. Foi muito trabalho, muito gasto, muita dedicação. Abrimos mão de muita coisa, de passeios, viagens, férias, etc. e tal, porque esse espaço era o espaço nosso, espaço que nós sonhamos. E hoje eu agradeço essa homenagem que a Sônia faz e sei que meus filhos vão receber essa homenagem também, meus netos, e que Justo está aqui. Me conforta, que ele está junto de nós, nos orientando,
e nos indicando caminhos. Então, muito obrigada. Antes de fazer a leitura, eu deixo aqui todo o meu carinho e meu respeito pelo companheiro de 50 anos que eu tive, né? E que deixou um espaço vazio, assim. Mas eu tenho uma missão. Minha missão é seguir em frente, enquanto eu estiver aqui. Espero que outras pessoas, né, que estão aqui nessa casa, que estão tendo a oportunidade de estarem aqui, né, possam entender a grandeza dessa missão, né, e respeitá-la e seguir em frente. A casa, eu vou passar. Todas as pessoas passam, a gente desencarna, isso é normal, mas a casa fica. A casa é de todos vocês. A casa pertence a cada um de vocês, tá? Então que a gente possa partir, sim, claro, isso é normal, a vida tem seu tempo, né? Eu estou com 74 anos, né? Acho que a minha geração já está partindo, mas outras gerações estão chegando, outras pessoas que pensam nas outras com carinho, com respeito, e eu acho isso, eu tenho muita esperança. E no dia que eu partir, eu vou ficar também de lá, olhando para vocês aqui. Não vão ficar livres de mim, se Deus quiser. Tá bom? Mas não apegada, tá, gente? Não apegada. Eu vou fazer a leitura, já consegui respirar, tá? A leitura, não sei, toda hora e todo momento, a espiritualidade coloca em nossas mãos, né, a mensagem. E eu não suporto mesmo usar o microfone, mas vou tentar para agradar o alma. Porque meu carinho é a pessoa que mais, assim, que sempre está com muito carinho aqui, preparando tudo, né, para que depois coloque as palestras que são faladas aqui, que são trazidas com carinho pelo nosso palestrante, para que outras pessoas impedidas de comparecer possam vir. Então, eu tirei hoje um texto: desculpa sempre. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mateus, capítulo 6, versículo 14. Por mais graves te pareçam as faltas do próximo, não te detenhas na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras ao serviço da luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possas soerguê-las. Assim como a vida opera o milagre do reverdecimento das árvores aparentemente mortas. Antes de tudo, lembra quão difícil é julgar as decisões de criaturas em experiências que divergem da nossa. Como refletir, apropriando-nos da consciência alheia, e como sentir a realidade, usando um coração que não nos pertence? Se o mundo hoje grita alarmado em derredor de teus passos, faze silêncio e espera. A observação justa é impraticável quando a neblina nos cerca. Amanhã, quando o equilíbrio for restaurado, conseguirás suficiente clareza para que a sombra te não altere o entendimento. Além disso, nos problemas de crítica, não te suponhas isento dela. Através da nociva complacência para contigo mesmo, não percebes quantas vezes te mostras menos simpáticos aos semelhantes. Se há quem nos ame as qualidades louváveis, há quem nos destaque as cicatrizes e os defeitos. Se há quem ajude, exaltando-nos o porvir luminoso, há quem nos perturbe, constrangendo-nos à revisão do passado escuro. Usa, pois, a bondade e desculpa incessantemente. Ensina-nos a boa nova, que o amor cobre a multidão de pecados. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai Celestial, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habilitando-se a sublimes renovações. Que Deus ilumine o palestrante, para que a gente tenha uma noite de muita sabedoria, de muito conhecimento. Vamos à nossa prece inicial.
Senhor Deus, Jesus, nosso irmão amigo, e a toda a espiritualidade superior, agradecemos por estarmos aqui, dando início aos trabalhos nesse ano, e que toda a espiritualidade superior, nossos mensageiros, nossos irmãos na espiritualidade, estejam conosco, estejam na noite de hoje, nos fortalecendo, nos intuindo na nossa jornada, na nossa caminhada, trazendo paz, sabedoria, equilíbrio, saúde. Que nosso irmão vai fazer a palavra na noite de hoje também receba toda a graça da espiritualidade superior e que assim seja hoje e sempre. Então, nossa palestra hoje, iniciando os trabalhos com o nosso irmão Júlio de Sá, trazendo o tema Tempo de Ser para a nossa noite de estudos de hoje. Tá, Julinho? Boa noite. Bom estar aqui com vocês. E eu vou falar de um tempo que eu era menino, tinha uns 12 anos, aí, sei lá, eu era lá de Muri, de Boçã, e estudava no estadual. E encontrei alguns professores que transformaram a minha vida. Me deram noção de cidadania, entendeu? Me deram o sentido de lutar por aquilo que eu acreditava. E entre esses professores estava o Gilson. E nós tivemos afinidade logo lá, quando eu era muito menino. E depois de algumas décadas nós viemos nos encontrar aqui na Casa Espírita. E ele, mais uma vez, o pouco tempo que a gente ficou junto aqui na casa, eu cheguei aqui em 2017, e ele sempre me instigando. O meu lado questionador, que eu questiono muito, eu pergunto muito, eu quero muita explicação, e ele me instigava o tempo todo nisso, me dando material para estudar. E então o Gilson, ele foi importante para mim lá na minha adolescência, né? Me ajudando a formar um ser humano com noção de cidadania, com noção dos direitos e deveres, e que nós devemos lutar pelos nossos deveres e pelos nossos direitos, que eles sejam de qualidade, né? E aqui na casa ele me trouxe também, me acendeu o meu ser espiritual no sentido mais amplo, porque eu sou espírita já há algum tempo, frequentava outras casas, mas ele começou a me provocar e a mostrar que eu podia aprender mais aqui na pedagogia espírita, né? Então eu quero me juntar a Soninha e a Clélia nas homenagens ao querido Gilson, que está nas minhas preces todos os dias. Que são pessoas que são referências e a gente tem que homenagear, né, essas pessoas que são nossas referências. Bom, a gente vai falar do tempo, um pouquinho sobre o tempo, mas falar do tempo com um objetivo, vocês vão entender. Porque o ser humano, desde a sua origem, ele tem um embate com o tempo, né? A gente, em muitos momentos da nossa vida, a gente vê o tempo como inimigo. Quantos já falaram que vão matar o tempo? Né? Matar o tempo a gente não fala de forma como o tempo como inimigo. Matar o tempo é descansar, relaxar, né? Tentar respirar. Mas a gente fala do tempo de várias formas, né? O homem tenta dominar o tempo, tenta entender o tempo, né? Através dos ciclos da lua, do sol, né? Da chuva, né? Os judeus, eles contam o tempo a partir da criação do universo, na concepção deles, né? Que na concepção deles ocorreu há 6.000 anos. Os judeus vão nessa. Os muçulmanos têm como referência o ano em que Maomé fugiu para Meca e para Medina, e isso ocorreu 622 anos depois do Cristo, né? Para nós cristãos, os acontecimentos são registrados antes e depois de Cristo, né? E aí vem o calendário gregoriano, o calendário solar, que é esse que a gente vê aí, o horário. E aí, nesse momento, quando você cria esse calendário, né, o calendário solar, você já tem um olhar para dominar o tempo. Na verdade, você começa a limitar o tempo, né? Um dia tem 24 horas. É uma forma de dominar o tempo.
ainda com um caráter muito religioso. A partir da Revolução Industrial, não. O tempo é usado para desvalorizar a mais-valia de cada trabalhador. O trabalhador tem que trabalhar 20 horas por dia. Crianças naquela época trabalhavam 18 horas. Porque o patrão ganhava dinheiro com o tempo que ele explorava do trabalhador. Olha só como é que o tempo é importante na nossa vida, né? E o tempo sempre aguçou essas nossos sentidos e expectativas, né? Ele é sempre um elemento de pressão para a maioria das pessoas, né? A gente chega no final do ano, tem duas marcações de tempo que pressionam muito a gente. É a data do aniversário e a virada do ano. Por quê? Porque a gente sente-se na obrigação de fazer alguma coisa para mudar o seu rumo. Nós estamos sempre insatisfeitos com nós mesmos, nós somos nossos maiores julgadores. E aí a gente cria várias expectativas. E como tudo na sociedade, ele foi apropriado pelo sistema. O demônio, que eu falo sempre aqui, ele se apropriou, né? Então ele se apropria do aniversário. Então, ao invés do aniversário, né, eu estou falando aqui sempre num contexto, né, ampliado, né? O aniversário virou o quê? Um motivo de festa, de dar presente, né, de fazer um belo churrasco. Ainda mais com rede social, tem que ser instagramável, né? Assim que eles falam? Instagramável, sei lá. Entendeu? Então, e essa sociedade, a virada do ano também é outra. É um tal de calcinha amarela, camisa branca, 3 pulinhos na onda, comer romã, um monte de coisa. Para quê? Para ficar rico, prosperidade, que é para poder dar mais para o sistema. E aí a gente fala, aí começa aquelas promessas. Cheguei no dia 8 na academia, no dia 2 estava tudo normal, mas no dia 8 lotou. Eu falei, ué, colega, o que aconteceu? 6 horas da manhã? Eu falei, o pessoal fez promessa aí na virada, né? Que só aquela lista que todo mundo, né, tem uma boa parte das pessoas fazem, né? Quer dizer, ele estabelece uma relação com o tempo de cobrança contra si, que a maioria sabe que 90% daquilo a gente não vai cumprir. Eu, pelo menos, não consigo. Entendeu? E aí a gente passa esses tempos, e esses tempos que são importantes, essas marcações, a gente passa o tempo todo alimentando esses desejos que o sistema vai criando e nos torna escravo do tempo. A maioria de nós é escravo do tempo, né? Nós temos hora para levantar, para ir, para fazer alguma atividade física, para ir para o trabalho, para voltar, né? A única coisa que não atrapalha o nosso tempo é vir para a casa espírita. Vir para a casa espírita é bom, né? Sempre bom. Você sempre sai daqui melhor do que chegou, né? Então o sistema ele vai usando instrumentos de distração. Eu falo muito disso e vou continuar falando. Toda casa que me chamar eu vou falar disso, porque isso come parte da nossa construção espiritual, essa distração que o sistema nos impõe. E nós estamos aqui para fazer a nossa construção evolutiva. Nós não viemos aqui para comprar carro zero, nem para andar de avião. É bom, tem que fazer, tem, mas não pode ser prioridade. Prioridade é a nossa construção pessoal, individual, a nossa construção espiritual. Então eles usam o sistema, o demônio, que eles gostam tanto de falar lá, esse demônio ele não está de chifre nem de vermelho, não. Ele veste Prada, né? Anda de carro zero, sabe? E para a gente que não pode ter Prada nem carro zero, a gente fica de olho grande nos que tem, né? Então esses instrumentos de distração, esses métodos de individualização, isso é muito importante a gente perceber, porque o sistema ele investe muito nesse processo de individualização. E como é que ele faz isso? Ele faz com que você, usando o celular, você acha que você está incluso, que você está convivendo, que você está interagindo. Não. Sabe por que não? Porque o tal do... Como é que é? Algoritmo, é isso? Ele te aprisiona, porque só sai ali aquilo que
é condizente com você. Então você vai falar com pessoas que pensam igual a você. Você vai receber propaganda daquilo que você se interessou, que por acaso você fez uma consulta. E quando a gente não se junta com os diferentes, a gente não evolui. E o algoritmo não, ele volta lá quem é. Se você for de esquerda, só vai aparecer coisa de esquerda no seu celular. Se você for de direita, só vai aparecer de direita. Se você for espírita, só aparece coisa espírita. Entendeu? Não aguento mais olhar para a cara do André Trigueiro. Toda hora o YouTube bota o André Trigueiro lá e o outro, né? Estou falando ali do André que todo mundo conhece, né? Para dar graça. Então, em Eclesiastes tem um texto que é atribuído a Salomão, que diz o seguinte sobre o tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar, de rir e de dançar. Tempo de abraçar e de afastar-se. Tempo de calar e de falar. Seríamos mais felizes se observássemos o momento adequado de todas as coisas. A vida requer olhos atentos, não apenas os olhos físicos, mas as janelas da alma que são capazes de identificar necessidades e potenciais alheios. Né? E Gil tem Gil é o mais espiritualizado dos compositores, dos poetas brasileiros. Tem uma música dele que todo mundo conhece, mas que às vezes a gente passa batido pela letra e não presta atenção. Ele diz: tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas de viver, ensinai, meu pai, o que eu ainda não sei. Olha só. Isso, eu acho que é psicografia. Então, como que nós podemos transformar as nossas velhas formas de viver e escapar dos encantos desse demônio consumista que nos ilude, nos distrai e nos consome, né? É observando o momento adequado de todas as coisas. Por exemplo, agora sim, essa introdução foi para aguçar o nosso sentimento de solidariedade. Como é início de ano, no final, por coincidência, o último estudo foi eu que falei aqui na casa, e a gente falava de que a gente tinha que manter o espírito de Natal nos nossos corações, né? E quando a gente percebe esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da individualização, que é o tempo da tecnologia, em que a gente passa até as pesquisas falam aí toda hora, não sei quantas horas por dia, dedilhando no celular. A doutrina espírita, a pedagogia espírita, a filosofia espírita, ela fala sobre a necessidade de vida social. E na questão 768, os espíritos dizem, o Kardec pergunta aos espíritos: a vida social é natural? E os espíritos dizem sim. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam para assegurar seu próprio bem-estar e progresso. Desde porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então nós não podemos deixar que o demônio nos enrole e a gente achar que está no celular falando num grupo que você está vivendo socialmente. Não está. Viver socialmente é olho no olho. É aqui, ó. No seu trabalho, na rua, sabe? Eu estava discutindo essa semana com uma pessoa, falar, mas tem muita manifestação que surge das redes sociais. Tá, mas se não for para a rua não funciona. E celular não pressiona. Poder público não pressiona nada. O que pressiona é a gente na rua. Né? Então, é na vida de relação que o homem se desenvolve, enriquece e satisfaz os anseios de compartilhar, que caracteriza a natureza do seu espírito. São os espíritos que dizem isso.
Então é na vida social, ainda os espíritos respondendo, é na vida social que se revela a essência divina que habita o espírito humano. Não adianta ser espírita de YouTube. Então tem que participar, tem que se envolver, né? Então, dentro desses conceitos que o Espiritismo nos apresenta, surge a solidariedade. A solidariedade que só pode ser exercida pelos que não vivem somente para si. Né? E é uma palavra que assusta os egoístas, porque ela impõe a mobilização de recursos a favor do próximo. Né? Ser solidário é sentir a necessidade de partilhar alguma coisa com o próximo. E a solidarização é o sentimento de identificação com os problemas do outro. A solidariedade, ela é carregada de empatia. Né? E esse sentimento de empatia, ele leva as pessoas a se ajudarem mutuamente. Mas é um exercício. Tem que ser feito. Se não exercitar, é igual músculo. Se você não exercitar, ele atrofia, ele some. Né? Então é o compromisso pelo qual nós nos sentimos na obrigação de ajudar. Né? A lei de sociedade, que é uma lei da pedagogia espírita, está lá no Livro dos Espíritos, a lei de sociedade impulsiona o homem à comunhão. A solidariedade é o amor. Entendeu? Essa é a centelha divina que todos, sem exceção, todos nós temos no nosso peito. Deus está aqui. Tá? Deus não é um templo, Deus é infinito, né? Não tem início, não tem fim, mas Ele está dentro de cada um de nós. Então a solidariedade é um sentimento de simpatia, né? Por pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade ou dificuldade. Mas não é só um sentimento, né? A solidariedade se define principalmente pela ação. Principalmente pela ação. Por isso, deve trazer sempre o desejo de ajudar, de consolar, de confortar. Né? E nós estamos vivendo um momento que a sociedade está privilegiando muito o que é individual. Né? Cada um cuida da sua vida, olhando para o seu próprio umbigo, porque o sistema está aí, gerando necessidade. E o seu tempo, né? Nós estamos falando do tempo, o seu tempo é insuficiente para dar conta de todas as suas demandas. E aí essas que são fundamentais, que fazem parte da sua construção evolutiva, você acaba deixando de lado. Não porque você é mau, porque você é ruim, não, porque você não tem o tempo. Mas o tempo é uma construção, é um planejamento, é uma elaboração. Mas se a gente se deixar levar pelo tempo do sistema, nós nunca vamos arranjar tempo para nós. Então, muitas vezes, diante de uma situação comum, um problema comum, cada um pensa e age isoladamente, né? Sem cogitar uma hipótese de uma ação conjunta, de um esforço solidário. Nós temos visto agora, com essas tempestades, essas coisas todas, em várias cidades, principalmente em São Paulo, que a companhia de luz não dá conta de devolver a energia em tempo hábil. Né? E eu estava ouvindo hoje um pai de um filho que tem 20 anos, ele só mexe a cabeça, e ele ficou 5 dias sem energia em casa, precisando de aparelhos que não. Então. E aí? O problema é dele? Não é só dele, gente. Tenho certeza que tem mais gente. Tem pessoas que ficaram 15 dias sem energia. Tem pessoas. Agora, se você ficar querendo resolver, ligando para o 0800, acumulando protocolo sozinho, não vai resolver. Agora, se as pessoas forem para a rua,
sabe, o bairro, se juntar, chamar a imprensa e começar a berrar numa ação solidária, reivindicando que o problema é igual para todo mundo ali. Só que as pessoas ficam resolvendo de forma individual. Para eles é fácil. Eu te dou uma resposta padrão, eu tenho tantas horas para resolver isso aí. Não resolve, fica por isso mesmo. Porque o Estado também é omisso. Também só funciona sob pressão. E pressão só se faz na rua. Não adianta ficar botando o celular revoltado ou nas redes sociais que você está tantas horas sem energia, isso não vai resolver o problema. A gente precisa se juntar. Né? E nós temos, tem que haver esse conjunto de esforço solidário para que as coisas, eu dei o exemplo, que é o que está acontecendo aí toda hora. Mas a gente tem vários exemplos que nós poderíamos aprender como se unir voluntariamente quando as coisas não estão fáceis. Né? Nós temos, por exemplo, a Central Única das Favelas. Os caras estão sempre em ação solidária. E eles estão numa ação solidária que é o seguinte, não é só a de caridade, aquela caridade imediata que a gente precisa fazer, que é de dar comida, de dar, não, mas de organização. Né? Eu não sei se vocês lembram na pandemia, eles receberam muitas doações, porque quem segurou a onda na periferia, na favela, foram essas organizações. O que eles fizeram? Eles recebiam as doações de dinheiro, que as pessoas faziam Pix, estava todo mundo dentro de casa, e eles criavam tipo uma moeda mesmo, um cupom, tipo um ticket, e a pessoa comprava dentro da comunidade. Aí não deixava o comerciante da comunidade quebrar naquele momento difícil e alimentava as pessoas. E isso foi tudo feito a acordo, combinaram o preço, fizeram tudo, organização solidária. Né? O padre Júlio Lancelotti, para mim hoje um dos homens mais importantes no mundo e de exemplo de solidariedade. Está lá, está sendo perseguido, porque tem gente que não gosta que se faça o bem e falam em nome de Deus, que é o pior. Né? Mas o padre Júlio é um exemplo. Quanta gente que está em volta dele. Esse dia ele estava com um pastor, ele estava com uma pessoa da igreja ortodoxa, que eu não sei falar o nome, entendeu? Com pessoas da Umbanda, tudo no mesmo trabalho solidário com ele, na rua, cuidando de pessoas que são invisíveis para o Estado e para a maioria da população. Nós temos aqui, eu gosto sempre de falar, nós fazemos o abrigo 3 domingos no mês, os 3 primeiros domingos, a campanha do quilo para trazer alimentos não perecíveis para o abrigo. Essa campanha tem 80 anos em Friburgo. E nós estamos sem voluntários. Para vocês terem ideia, um dos mais jovens na campanha sou eu, com 58 anos. As pessoas não chegam. E é uma coisa assim, que você sai 9 horas com a van lá da Associação Espírita Fraternal, 1h30, 2 horas depois eles estão te trazendo de volta. E aí você arrecada, por exemplo, você faz uma campanha no PLC, você arrecada 600 quilos de alimento. E a casa fica com a despensa lotada. E outra coisa, tudo que tem de excesso vai para um banco de alimentos da cidade que serve a outras entidades que estão precisando. Mas nós não temos voluntários. A gente sabe fazer um bairro de pericia daquele tamanho com 8 pessoas. Entendeu? Então, é uma oportunidade, gente. Ofereço-se para fazer a campanha do quilo, é muito legal. É só chegar lá, não precisa nada, é só chegar lá 9 horas da manhã no domingo, nos 3 primeiros domingos, e alguém vai te recepcionar e vai te direcionar. Primeiro domingo um treinamentozinho e depois vai te direcionar. É uma sensação maravilhosa depois que você faz isso. 11 horas, 11h30 você já está pronto. Inclusive eu faço e peço se me liberam uma cervejinha depois que eu faço. Posso tomar uma cervejinha agora? Eles deixam. Entendeu? Então, as ações que vão além das mobilizações temporárias, nós temos que estar ligados nisso. Porque a solidariedade, ela funciona, a gente viu aqui na tragédia, funcionou. Né? Ela funciona em situações, essas situações temporárias, mas elas não persistem. Então, solidariedade é uma questão de fé.
e deve ser praticada sempre, sempre. Quando a gente compreender que isoladamente a gente não consegue vencer verdadeiramente, não é essa vitória da prosperidade, essa vitória que o sistema fica cantando nos nossos ouvidos, não. A vitória da união, de ver quem está do seu lado bem. É olhar para o seu entorno e não ver mais gente passando fome. Entendeu? Então, quando a gente conseguir isso, nós vamos perceber que juntos nós somos melhores. E quando a gente divide, quando a gente conversa, quando a gente convive, a gente se torna também mais sábio. Mais sábio do que cada um sozinho, né? Quando a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter aprendido que a solidariedade beneficia tanto aquele que pratica como aquele que recebe. Na questão 799, Kardec pergunta para os espíritos de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso. Os espíritos dizem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espírito faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse, destruindo os preconceitos. Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Será somente através desse interesse pelo bem-estar geral que conseguiremos, como sociedade, estabelecer uma nova ordem de convivência social, em que as necessidades naturais do ser humano serão garantidas. É só assim que a gente vai conseguir a transição planetária para um mundo de regeneração, com todas as necessidades naturais de todo ser humano estiverem garantidas. Ponto. Alimentação, moradia, educação, saúde, lazer. Sabe, num mundo onde as pessoas lutam para sobreviver, um mundo onde falta tudo para uma boa parte da população mundial, remédio, comida, trabalho. Ser solidário é fundamental para que a gente mude essa sociedade atual. E a gente sempre, em catástrofe, a gente se junta. E a gente é solidário, a gente faz as coisas como tem que ser feitas. Mas o problema é que a gente se esquece, a gente se distrai novamente quando passa. E o problema é que existe uma catástrofe permanente. E que acontece sob os nossos olhos. Nós olhamos, nós não enxergamos. Né? Então é importante observar que às vezes os necessitados ou o necessitado está bem perto de nós. Ao nosso lado, na nossa rua, na nossa casa. Né? Às vezes a gente não presta atenção no que está acontecendo dentro da nossa casa, porque nós estamos distraídos. Né? Então, para ser solidário, não é preciso ir à África. Né? É só ficar atento às necessidades humanas do próximo, prestar atenção no seu entorno. Entender que a solidariedade vai além das questões materiais, isso é fundamental. Né? Às vezes a gente se esquece que o que nós fazemos pelos outros, a gente faz por nós mesmos. Né? A solidariedade não é uma via de mão única. Né? Ao doar, a gente se sente preenchido. É uma sensação muito boa. Todos vocês aqui já fizeram, já doaram, já participaram de ações e sabem como isso é importante, né? A ideia aqui é que a gente reproduza isso, que a gente comece a falar isso com as outras pessoas. Que a gente cria a solidariedade da mobilização. Que às vezes a gente faz, mas a gente não fala. Né? Diz que a galinha, o ovo da galinha vende mais porque a pata não canta quando bota o ovo. Né? Então a gente tem que falar das coisas boas
que a gente sente quando a gente faz o bem pelo outro. Não é fazer proselitismo, mas é comentar, falar, ontem eu fui distribuir cobertor lá na comunidade tal e foi muito legal, foi muito bem recebido. Aí a pessoa se liga, você foi distribuir cobertor? Por quê? Aí abriu a guarda para você falar sobre solidariedade. O único caminho para mudar o mundo, tornar o mundo um lugar melhor para viver, é através da solidariedade. Né? E a solidariedade é um antídoto contra o egoísmo e é um gesto de nobreza de quem é inteligente, porque quem é inteligente, né, nós que somos espíritas, nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então o egoísmo não pode vencer a solidariedade. Quem ajuda o semelhante consegue profundas transformações em seu ser. Né? Muitos não conseguem distinguir o conhecimento e sabedoria, fé e religião. Muitos confundem riqueza material com felicidade. E isso vem acontecendo, o homem vem mais pensando em si do que na coletividade. Né? Então, a solidariedade ela deve ser um ato contínuo, um modo de vida. Ajudar alguém não precisa ser necessariamente doar um bem material. Né? Eu sempre lembro que comida a gente não pode abrir mão, tem que doar porque quem tem fome tem pressa. Mas as pessoas precisam mais do que comida. Né? Então ninguém é tão pobre que não possa oferecer e ninguém é tão rico que também não tenha nada para receber. A gente tem que ser solidário com os ricos também, que eles sofrem muito, mais do que nós, sabia? A gente pode doar um sorriso, um abraço, um aperto de mão, né? Dedicar 5 minutos para ouvir alguém que você olha no olhar e vê que está precisando falar. Eu sempre falo aqui do CVV, o Centro de Valorização da Vida, 188, que se souber de alguém que precisa, só 188 é grátis. E os voluntários do CVV são todos voluntários. O CVV foi criado por um espírita e a maior missão deles é ouvir. E as ligações têm em média 56 minutos de duração. E a pessoa depois que fala, ela agradece. Né? Tem um cara muito famoso aí que fala muito disso, o Whindersson, né? Isso, obrigado. O Whindersson Nunes, um comediante rico, milionário, tem 3 aviões. E uma noite, sozinho, com todo o dinheiro do mundo, ele se sentiu solitário e de ação suicida ele ligou para o CVV. E ele disse que o CVV salvou a vida dele. O voluntário do CVV que estava lá, que ouviu ele, solidário, evitou que uma pessoa tirasse a própria vida. Então o mundo precisa de menos críticos, né? Mais exemplos, menos egoísmo, né? Mais solidariedade. Procura, porque não, cada um tem o seu jeito de ser solidário. Nós somos seres únicos, espíritos únicos. Nós temos que descobrir o nosso jeito. Como é que nós vamos descobrir o nosso jeito? A gente tem que prestar atenção na gente. Até isso nós estamos fazendo. Nós não estamos prestando atenção em nós mesmos, nos nossos filhos, nas nossas famílias, nos nossos amigos. Né? Esse negócio de aniversário, né? As pessoas dificilmente ligam uma para o outra, mandam uma mensagem pelo Zap. Então, ser solidário precisa ser algo distante, né? Não precisa ser complicado. Seja gentil, diga bom dia, segure a porta do elevador. No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito assim: é grande a compensação quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece com o aperto de uma mão amiga e cujo olhar único, a um só tempo de emoção e reconhecimento, se volta docemente para vós,
antes de fixar-se no céu, para agradecê-lo por ter lhe enviado um consolador, um apoio. Às vezes a gente não está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Às vezes aquela missão que nós estamos procurando, ela passa pela nossa cara. É o sujeito, aquele que a gente fala que é mala, que a gente não tem tempo para parar para ouvir, e o cara está precisando falar. E a gente se nega a ouvir. Então, quando vós estiverdes, está aqui no Evangelho, a ponto de acusar Deus, lançai um olhar abaixo de vós. Vereis quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos que não têm uma mão amiga para socorrê-lo. Quanto bem a fazer. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente precisa entender que nós temos uma missão. E olha só, todos nós assumimos esse compromisso. No nosso contrato espiritual de reencarnatório, ninguém falou assim, não, vou voltar e vou ser malvado, né? Vou perseguir todo mundo, não. Você sempre faz um contrato positivo. Só que quando você chega aqui, você esquece, né? Tem o benefício do esquecimento. E aí, às vezes, você pode ir para o caminho torto. Né? Então, sedes bons. Sustentai vossos irmãos, deixai de lado a temível praga do egoísmo. E aí os Espíritos ainda dizem, ó, lá no Evangelho, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que nesta vida presente ligam-vos às vossas existências anteriores, se pudesses abarcar a multidão de relações que aproximam os seres um dos outros para o seu mútuo progresso, admirarias mais ainda a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegar a Ele. Deus nos dá a oportunidade de reviver, de renascer, para nos aproximar mais dele. E o caminho é pela solidariedade. Quem acredita na vida após a morte, na reencarnação, deve saber que não está aqui só para cuidar dos seus interesses. Tá? Nós temos que ter consciência. Consciência da necessidade de nos habilitarmos a nos colocar no lugar do outro, de nos comprometermos com o trabalho de aprimoramento dos nossos deveres, que é esse o compromisso que nós temos com todas as criaturas, incluindo a natureza dos animais. Não nos esqueçamos. Então, a construção de uma saudável interdependência entre todos necessita de um alicerce forte, estruturado, como Kardec diz lá em Obras Póstumas, na igualdade, fraternidade e solidariedade. Nós temos que deixar florescer nos nossos corações a beleza da solidariedade, fazer dela um elemento fundamental em nossa vida, na matéria e em nosso espírito eterno, que acompanha essa matéria. Entendeu? Que possamos transformar o nosso tempo de ter em nosso tempo de ser o máximo possível. Não se cobre, mas tem que ter um espaço para o ser na nossa vida. Muito obrigado pela sempre generosa atenção que vocês me dão. Muito obrigado, agradeço muito. Saúde, paz, força, coragem e fé. Vai dar certo. Muito obrigado. Então vamos nos unir para a nossa oração final. Nesse momento, Senhor, agradecemos pelo primeiro dia de trabalho do ano, agradecemos a espiritualidade superior e pedimos que ao sair daqui, Pai, sairemos e possamos sair melhor do que entramos, que possamos estar acolhidos, protegidos e conscientes da nossa responsabilidade, da nossa missão, nosso trabalho na seara do bem, do amor, da luz, da fraternidade, da união. Obrigado, Senhor, fica conosco, que assim seja. Graças a Deus. Então, Lélia. Eu queria fazer um agradecimento a todos os corações que chegaram com certeza até mim, né? E a palestra do Júlio, ela veio responder um questionamento, né? Da questão da coisa do tempo, né?
A gente às vezes tem tanta pressa, né? Quando a gente chega na casa espírita, a gente quer sair logo, a gente quer tomar o passe logo, a gente quer ir embora logo. A gente tem tanta pressa quando a gente fica fazendo preces para Deus, quando a gente fica agradecendo, né? Mas quando a gente está na UTI, eu tive uma vivência de UTI, e que eu não desejo para ninguém essa vivência. Aí você observa que você tem tanto tempo ali e você quer reter o tempo na mão, sabe? Você quer que o tempo fique ali, mesmo sabendo que desencarnar é só uma mudança de estado, mesmo isso. Então, a gente tem hora para acordar, a gente tem hora para almoçar, a gente tem hora para lanchar, a gente tem hora para jantar, a gente tem hora para isso, a gente tem hora para aquilo, mas a gente nunca tem tempo para aquilo que a gente deveria fazer sempre. Conversar com o Pai, agradecer, sabe? Agradecer pela nossa vida, pela vida das pessoas, pela comida que a gente come, pelo pão que a gente come. Então não tenham pressa. Daquela coisa que a gente ande devagar, porque já tive tempo, já sonhei demais, né? Agora estou naquela fase de curtir os minutos que tem, né? Ninguém parte antes da hora, a não ser que provoque, né? Eu estava ali sem saber, só sabia que o estado era grave, mas também não sabia. Eu falei assim, bom, estou pronta, Pai, na hora que você quiser me levar, é porque tem que ser. Eu não vou adiar a morte, nem vou... Ninguém adia nada, né? Sabe quando a gente vai nascer, o horário que a gente vai nascer, o dia que a gente vai nascer, os pais da gente sabem. Mas quando a gente vai partir, acho que a gente nunca sabe. A gente pressente, mas não sabe. Então, a gente se prepara muito para viver, para sonhar, para isso, para aquilo, mas a gente não se prepara para a morte, que é uma coisa certa, que na verdade ela não existe, ela é apenas uma passagem, né? Uma passagem para uma outra coisa. Então, aprendamos hoje a cultivar a fé, a cultivar a crença em algo melhor e maior. Aprendemos que a vida não é só essa aqui é muito passageira, né? Ainda há pouco eu imaginava com as crianças no colo, hoje eu já estou com minhas netas, né? Tem meninas aí que eu vi pequititinha, né? Andando, dando os primeiros passos, e hoje são pessoas, né? Que já têm sua vida própria, são adultos. Então, tenham calma. Vivam o dia, aproveite o tempo, sabe? Aproveite os amores, aproveite tudo aquilo que a vida oferece para vocês. Ame a vida. Ame a vida, ame as pessoas, ame cada momento que você tiver e cada oportunidade que você tem aqui nessa encarnação. Quando a gente for para lá, a gente está indo, a gente está viajando para outro espaço, né? Da mesma forma que eu tenho certeza que Justo está bem lá, eu também, um dia que partir, vou ficar bem. Mas as preces de vocês soaram fundo aqui, sabe? Eu não podia ver celular, foi um tempo, uma convivência sem celular, sem notícias, sem família, sem nada. É só conviver com máquinas, né? Conviver com máquinas é uma coisa estranha, né? Aquelas máquinas ali o tempo todo apitando, né? A gente não sabe quem está morrendo, quem não está, quem está infartando, quem não está. Então, eu estou querendo dar esse testemunho aqui, agradecendo todos vocês que tiraram um minutinho da vida de vocês, com certeza, para fazer uma prece para mim. Tá? Muito obrigada. Deus abençoe.